Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Carlos Alvarenga, aqui de Uberlândia, estado de Minas Gerais. E é um prazer me dirigir a você por meio dessa videoaula. Videoaula essa que tem o objetivo de comentar as lições bíblicas da editora CPAD, Revista de Adultos. Neste quarto trimestre de 2021, estamos estudando acerca do apóstolo Paulo, vida, obra, teologia do apóstolo Paulo, os seus ensinos para a igreja atual. Comentarista da lição, pastor Elianai Cabral. Hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever no nosso canal EBD Mestres e deixar o seu like de apoio aí ao nosso trabalho de divulgação da palavra de Deus por meio da melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, vamos à nossa lição. O nosso versículo base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa linguagem aqui, respirando ameaças de morte, faz alusão ao arfar e ao bufar dos animais selvagens. Paulo é comparado a uma fera brava que está perseguindo os discípulos de Cristo. É como uma fera selvagem caçando e encurralando a sua presa. Jesus foi perseguido e morto pelas autoridades judaicas com a complacência de Roma. Não seria diferente com seus discípulos. Aliás, o próprio Jesus nos alertou. Olha o que ele disse, ficou registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, a partir do verso de número 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, verso 16 ao 23. Jesus também vai falar em João capítulo 15, verso 18, 19 e 21, sobre a perseguição que os seus discípulos haveriam de sofrer. João 16, 2 também. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando um culto a Deus. Desde o seu início, a igreja foi perseguida. Desde o início, os cristãos foram perseguidos. No seu início, a igreja passou por zombaria. Lá em Atos capítulo 2, verso 13, nós lemos assim: E outros zombavam, dizendo, estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Uma alusão ao fato de os discípulos estarem ali no cenáculo no dia de Pentecostes e terem sido batizados com o Espírito Santo.
Atos capítulo 4, verso 1, 2 e 3, fala da primeira perseguição contra os discípulos, contra a igreja. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que eles ensinavam ao povo, e anunciavam a Jesus e a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, ou seja, os pegaram e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Atos 5, 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos 5:40. E concordaram com ele quem? Gamaliel. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Então nós vamos ver aí a perseguição contra os discípulos, a perseguição contra a igreja, já no seu nascedouro. Os fiéis foram e continuam sendo perseguidos. A perseguição não se restringiu apenas ao início da igreja. Neste contexto, surge Saulo de Tarso, um fanático fariseu, um extremista, que tinha como missão destruir os seguidores de Jesus. O nosso primeiro ponto é Saulo de Tarso, o implacável perseguidor. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como falei na primeira aula, nós temos dois olhares sobre Paulo. O de Lucas, em Atos dos Apóstolos, e o olhar sobre Paulo, nas suas cartas. E aqui Paulo está falando que ele foi um blasfemo, um perseguidor e um opressor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na minha incredulidade. Ele usou de violência contra os seguidores de Jesus. Em sua cegueira, pensava estar fazendo um serviço a Deus. O fanatismo religioso leva pessoas a cometerem crimes em nome de Deus. O radicalismo religioso, o extremismo religioso, é o autor de grandes tragédias na humanidade. Um desses exemplos, as cruzadas. Quantas e quantas pessoas não morreram durante as cruzadas? Até mesmo entre cristãos houve morte por causa de extremismo. Um desses fatos, a noite de São Bartolomeu. Paulo podia ser um intelectual, um conhecedor da Torá e do judaísmo, mas era um ignorante com relação a Deus e os seus planos. Então, o ser religioso não garante que você está dentro da vontade de Deus. Não garante que você está fazendo a vontade de Deus. Apoiado pela casa sacerdotal, Saulo usava de meios legais para atacar os cristãos. O ódio continuado de Saulo pelos cristãos, que ele considerava como hereges, está refletido em seu pedido de cartas ao sumo sacerdote, que o autorizasse a prender quaisquer cristãos que encontrasse em Damasco. Então Paulo vai ao sacerdote, pede cartas para Damasco e vai lá prender os cristãos. Só que as cartas lhe foram dadas, só que Paulo não cumpriu, vamos dizer assim, o mandato de prisão contra os cristãos, porque nós sabemos o desfecho da sua história, da sua viagem para Damasco. Mas isso nós comentaremos na próxima lição. As ameaças de Saulo de Tarso. Atos 9:21
descreve a má fama de Saulo. Ele prendia, ele açoitava, ele matava. Quando o Senhor Jesus disse a Ananias para ir até Saulo, que estava ali em Damasco, Ananias teve receio. Atos 9, 13 e 14. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então Ananias, mesmo sendo orientado pelo Senhor, teve receio de se encontrar com Saulo, porque ele era um terrível perseguidor da igreja. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Saulo não acreditava que Jesus era o Messias. Saulo não acreditava nessa mensagem de que Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele então queria acabar com essa blasfêmia que ele assim considerava. Ele tinha como objetivo silenciar os discípulos de Jesus Cristo. O ponto 2 da lição vai falar sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. Então, primeiro, nós temos ali o conflito com Estevão. Estevão vai surgir na história bíblica, no livro de Atos, ali no capítulo 6. Ele era um dos diáconos. Sua conduta, o seu procedimento, incomodou os judeus, que usaram de mentira para o acusarem. Você pode ler isso em Atos capítulo 6 e o verso 11. Estevão, cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de Israel e também da teologia judaica, discutiu ali com os judeus e os vencia com os seus argumentos, mas acima de tudo, com o poder do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Atos 6, 9 e 10 diz assim: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Em sua mensagem, Estevão apontava que Cristo é o Messias e que este fora morto por eles. Enfurecidos e descontrolados, apedrejaram Estevão. Atos 7, 54, 58, 59 e 60. Mataram a Estevão, mas a mensagem que ele pregava não podia ser morta. Como diria Paulo, muitos anos depois, a palavra não está presa. Oh, aleluia! Estevão morreu, mas a mensagem que ele pregava continua reverberando até o dia de hoje. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja continua sendo perseguida, porque ela incomoda o mundo e por isso eles querem calá-la. As autoridades políticas e religiosas não querem que a mensagem libertadora do Evangelho seja pregada. O mundo, que é um sistema controlado por Satanás, usa suas instituições e leis para oprimir, perseguir, calar e matar os cristãos, achando com isso que vão impedir os planos de Deus. Hoje enfrentamos uma perseguição cultural e política, as quais restringem a prática cristã e atuação na sociedade. Você quer ser cristão? Ok, mas não interfira na sociedade. Você quer ser cristão? Seja cristão na sua casa. Não se pode orar
em muitos lugares é proibida a Bíblia, nós não usamos, né, o símbolo da cruz, mas em muitos lugares a cruz, que é um símbolo do cristianismo, principalmente por parte da Igreja Católica Romana, foi retirado. Então eles querem que a igreja fique dentro do templo, não interfira na sociedade. A igreja sempre triunfou sobre os perseguidores, sejam eles quem quer que sejam, e ela jamais será calada. A recompensa dos perseguidos. Há uma recompensa para aquele que for até o fim. Jesus disse: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa que vocês têm nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Em Mateus 10, 22, eu já li, mas vou reler com você. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então as perseguições não devem nos desestimular. As perseguições, elas não devem nos intimidar. Não devem nos tirar do caminho dos céus. Esse livro, A Era dos Mártires, conta com detalhes muitas das perseguições que os cristãos sofreram no início da igreja. Vale a pena ler. Até os confins da terra, uma história sobre missões. Aqui temos também muitos relatos acerca de perseguições, de mortes que foram impostas aos missionários no decorrer da história, no decorrer de missões. Então a igreja sempre foi perseguida. Nós somos perseguidos, mas nós não retroagimos, nós não retrocedemos, pelo contrário, estamos firmados naquele que é a rocha eterna da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ponto 3. Como eram as perseguições contra os primeiros cristãos? Então Paulo os perseguia, os encontrava e os trazia preso. Paulo era digamos, caçador de cristãos. Ele perseguia e ele torturava. Atos 26, 10 e 11, palavras do próprio Paulo. E o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Então Paulo torturava as pessoas até que elas blasfemassem, ou seja, elas insultassem o nome de Jesus, elas rejeitassem Jesus. E enfurecido demasiadamente contra ele, eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Mas na verdade, nós sabemos que Paulo estava perseguindo a Jesus. Quando Paulo está se dirigindo a Damasco e ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai dizer para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a perseguição contra os discípulos, a perseguição contra os cristãos, é em primeiro lugar uma perseguição contra Jesus. Quem te persegue, persegue a Jesus. E terá que acertar as contas com o dono da igreja. Terá que acertar as contas com aquele que é o seu dono. Um tópico abordado pelo nosso comentarista
é as perseguições aos pentecostais. Quando a obra pentecostal chegou no Brasil, em 1910, Gunnar Wingre, Daniel Berg, eles não tiveram vida fácil. Foram perseguidos, né? E os primeiros cristãos também. E essa perseguição ela durou por muitos e muitos anos, né? A igreja ela era alvo de ataques, de pedradas, de incêndios. Crentes eram perseguidos, eram apedrejados, levavam surra. Mas o evangelho prevaleceu. Hoje, talvez uma das grandes perseguições que temos são dos antipentecostais, dos cessacionistas, né, que nos atacam em questões teológicas, em questões de dons espirituais. Mas, como eu já disse, ninguém prevaleceu contra a igreja. Não vai ser nesse tempo. Não vai ser na nossa época que vão prevalecer. Jesus Cristo disse que as portas do inferno, os poderes do inferno, não prevaleceriam contra a sua igreja. Conclusão: se a igreja fosse uma organização humana, ela já teria acabado. Afinal de contas, são 2000 anos de perseguição, de ataques. E por trás de tudo isso está o grande inimigo da igreja, Satanás. Mas a igreja é uma instituição divina, edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ela prevaleceu, prevalece e vai prevalecer contra os poderes do inferno e contra todo e qualquer regime, todo e qualquer homem, toda e qualquer instituição que se levantar contra ela. Apesar de toda a fúria do inferno, a igreja permanece de pé e assim vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, essa é a lição de número 2, onde Saulo, o perseguidor da igreja, fez de tudo para exterminar o cristianismo, mas não conseguiu. Por quê? Porque quem defende a igreja é o seu dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua atenção e pedir, se inscreva no nosso canal, EBD Mestre. Nosso objetivo é capacitá-lo para que você possa desempenhar da melhor maneira possível o seu ministério de ensino. Dê o seu like e nos ajude em oração. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a próxima aula.